Escola Bíblica Dominical, uma fonte de aprendizado, um órgão oficial da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Londrina. Paz do Senhor Jesus, alegria estar com você mais uma vez para estarmos estudando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando lições bíblicas do nosso segundo trimestre deste ano de 2021, sob o tema Dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Já estamos no fim desta lição e hoje estaremos estudando a lição de número 12, faltando somente mais uma, a 13ª lição, que é a multiforme sabedoria de Deus, e assim completaremos este segundo trimestre. Tenho certeza que tem sido uma bênção para a sua vida como professor, também para você como aluno, pastor. Esse tempo tem sido de bênção e de edificação, além de conhecimento para o seu enlevo espiritual e para o seu crescimento diante de Deus. A Bíblia fala que nós devemos crescer na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. A lição 12 fala sobre o diaconato. E eu fiz lembrar de um livro que foi lançado já há muito tempo pela CPAD, que é este livro chamado O Manual do Diácono. Foi escrito pelo pastor Claudionor Correia de Andrade. Este livro é um livro texto como um seminário, um pequeno seminário, é feito como seminário, já lecionei em seminários a partir deste livro, é um pequeno livro, é um livro muito bom. Não sei ainda se a CPAD tem este livro no seu catálogo, se ainda ele está lançado ainda, se ele tem ainda para ser adquirido, mas é um livro bom para este tipo de trabalho, é um livro muito bom para o estudo do diaconato aos queridos irmãos em várias igrejas. Isso ajuda muito bem. Então é um material mais abrangente, mais aprofundado a respeito disso, material da nossa própria casa publicadora das Assembleias de Deus. O texto áureo está na primeira carta ao Timóteo, capítulo 3, versículo 13, que é o final de uma breve explanação a respeito disso por Paulo, que ele fala: porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição de muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. O próprio pastor Claudionor Correia de Andrade, neste livro mesmo, ele traz para nós uma introdução e ele vai falar a respeito de um homem chamado Atanásio, que ele, diante de uma situação muito complicada que a igreja cristã passou em seu tempo, ele é de 298 a 373, Atanásio, ele lutou contra a heresia ariana, que já começava a comprometer os principais artigos de fé do Novo Testamento. Sua participação foi muito importante no Concílio de Nicéia, que foi em 325, e a sua participação foi importante para termos definitivos e irrecorríveis entre a diferença da ortodoxia e do erro. E este homem, Atanásio, ele era um diácono. Depois tornou-se bispo de Alexandria, mas ele era um diácono. E ele faz lembrar então deste texto: porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Isto que Paulo disse, ele podia estar olhando atrás, lembrando de Estevão, também de Filipe, e ele profetizando à frente, como é o caso de Atanásio, e tantos outros que, servindo bem como diáconos, alcançaram uma boa posição e muita confiança na fé em Cristo Jesus. Embora o diaconato seja um ministério específico, que nós vamos estudar a respeito disso na igreja, há um ministério, há um padrão para isso, também o diaconato é um serviço cristão que faz parte dos frutos do Espírito, do fruto do Espírito. Na realidade, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é para nós um grande exemplo de diácono. Na realidade, o que significa a palavra diaconia? A
palavra diaconia quer dizer ministério, quer dizer serviço. Aquele que serve, aquele que olha para o próximo, aquele que cuida do próximo. E, na realidade, o nosso Senhor Jesus foi um apóstolo por excelência, estudamos aqui na lição 6 a respeito disso. Ele também foi um profeta por excelência, um evangelista por excelência, um pastor por excelência, mas Jesus também ele foi um diácono por excelência. Ele diz assim, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir a muitos. Servir. O próprio Paulo, em um dos textos mais lindos da Bíblia Sagrada, todos os textos são especiais, mas há uns que brilham mais, que é o que está escrito em Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 6, dizendo que Jesus, tornando-se forma de homens, fazendo-se semelhante aos homens, tornando-se forma de servo, fez semelhante aos homens. E na figura humana, ele foi servo obediente até a morte e morte de cruz. Então Jesus foi um exemplo de serviço, um exemplo de diácono. A sua vida foi uma vida diaconal, a sua vida foi uma vida de serviço ao próximo. E o maior exemplo de Jesus está registrado por João no capítulo 13 do seu Evangelho, quando aquela noite em que João deixa de redigir ou de escrever o período da ceia, que foi escrito por Mateus, por Marcos e por Lucas, João traz para nós algo exclusivo e muito especial. E a Bíblia estaria incompleta se não tivesse esse relato de João, quando Jesus, amando os seus, tira de si a sua veste principal, a sua túnica, cinge-se com uma toalha, toma uma bacia, deita água naquela bacia e faz o serviço de um escravo mais simples. Ele lava os pés dos seus discípulos, um a um, lavando o pé de João, lavando o pé de Pedro, aquele até que não queria, mas depois permitiu ser lavado, lavou os pés de todos os outros, lavou o pé daqueles em que ele os chamou, lavou o pé até de Judas. Judas teve os seus pés lavados por ele. Este é um grande exemplo. E é lindo porque o Jesus diz assim, o que eu vos fiz, eu vos dei o exemplo. Vos dei o exemplo. Jesus diz assim, olha, vocês me chamam de Senhor e de Mestre, e vocês fazem isso e fazem isso bem, porque realmente eu sou Senhor e Mestre, mas eu como Mestre e como Senhor, eu lavo os pés dos meus discípulos. Então, ser um diácono significa ser um discípulo de Cristo. Um discípulo de Cristo é um diácono, é alguém que serve o seu próximo, é alguém que está próximo daquelas pessoas que estão juntos dele. Um exemplo disso foi que os seus próprios discípulos, aqueles bem perto dele, que era o caso de Tiago e João, irmãos, eles não compreenderam esse ministério de Jesus, a ponto de pedirem a Jesus que um sentasse à direita e outro assentasse à esquerda. E Jesus mesmo disse que na hierarquia do temporal, que é nos tempos que vivemos hoje, aqueles que têm autoridade, eles são servidos pelos homens. Isso é uma realidade que a gente está vivendo. Um pouco mais de dinheiro, a pessoa já quer ser servida, ele recebe um cargo mais importante, infelizmente, muitas vezes isso acontece até no meio cristão, no meio eclesiástico. Recebe um cargo mais importante, que na realidade não o faz crescer, pelo contrário, faz descer. Esse deixa de ser um serviçal, um diácono, para achar que ele deve ser servido. E ele cobra ser servido. E Jesus fala que é o contrário. Entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será o vosso serviçal. E qualquer dentre vós quiser ser o primeiro, este será o servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate a muitos. Meus queridos, a partir do momento em que nós somos servos de Cristo, somos todos diáconos.
servimos a igreja, servimos ao mundo, servimos a nossa família. Nós, maridos, servimos a nossa esposa, as esposas também, os filhos servem os pais devem servir os seus filhos. Todos nós somos diáconos, fazendo isso de uma maneira agradável. Fazemos isso agradando a Deus. No texto bíblico de Efésios, capítulo 5, versículo 18, vai dizer que nós devemos encher-nos do Espírito Santo. E num versículo mais abaixo, após esse, se não me foge a memória, versículo 21, ele vai dizendo: e sujeitando-vos uns aos outros no temor a Deus. O que é esse sujeitar um ao outro? Esse sujeitar significa ser diácono um do outro. Então que haja em todos nós esse espírito de serviço que houve também em Cristo Jesus. O mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus, para que possamos assim servir uns aos outros, porque assim seremos agradáveis a Deus. Meus amados, mas na Bíblia nós vamos ter um período histórico que houve a instituição dos diáconos. Ali nós vamos ter uma bênção, um problema e uma reivindicação. Qual foi a bênção? A bênção é que a igreja cresceu muito. O Senhor usava poderosamente os apóstolos de Cristo. Pedro, João e os outros, os 12 em Jerusalém, houve grandes conversões. No capítulo 3 nós vamos ver que 3.000 almas, quase 3.000 almas se converteram a Cristo e foram batizadas naquele primeiro culto. A igreja que começou com 120 já tinha 3.120. Depois, no capítulo 5, nós vamos ver que houve um crescimento e o número que se uniu foram para 5.000 pessoas. E já não eram mais somente aquelas pessoas, alguns sacerdotes já criam, alguns fariseus também vinham à igreja, participavam da igreja. Era um grande crescimento, um desenvolvimento da igreja maravilhoso. A Bíblia vai dizer que todos os dias o Senhor acrescentavam aqueles que iam sendo salvos. Todos os dias. Meus amados, se todos os dias o Senhor acrescentavam aqueles que iam sendo salvos, isso significa que há um mínimo de uma pessoa por dia. Isso significa também que há um mínimo de 365 pessoas por ano, que era o crescimento daquela igreja local em Jerusalém e ao redor da cidade de Jerusalém. Então houve um grande crescimento, uma grande bênção. Mas houve também um problema. O problema é que a igreja ainda ela era muito judaica, com a mentalidade judaica. A maioria, se não todos dali que participavam, ainda eram judeus. E haviam duas classes de judeus. Os judeus de fala hebraica ou aramaica e os judeus de fala grega, que eram aqueles que foram fortemente influenciados pela cultura grega. Aqueles que normalmente podiam ser galileus, aqueles que viviam naquela região, mas eram fortemente influenciados pela cultura grega. A igreja, que era uma dissidência do judaísmo, daquela cultura, estava tendo, quem sabe, um olhar mais para os judeus de fala hebraica, aramaica, que ainda tinha esses costumes, e as mulheres de fala grega, elas estavam sendo desprezadas. Então houve um problema. O crescimento da igreja trouxe uma dificuldade. Isso, meus irmãos, mostra uma maneira natural. A igreja é do Senhor, mas é feita de homens. Não há uma igreja perfeita. Nós temos aqui a igreja primitiva como uma igreja modelo. E esta igreja modelo teve problema. Houve murmuração, houve dissensão, houve problema. Chegou ali. Homens de Deus. Estava ali Pedro, Tiago, João, homens cheios do Espírito Santo. Mas houve problema. Porém, esse problema foi levado aos homens do Senhor e eles, na unção do Espírito Santo, falaram que não era razoável que eles deixaram a palavra de Deus e servissem à mesa. E eles deram à igreja a possibilidade de escolher 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais que eles seriam constituídos neste importante negócio.
E esses, os apóstolos, continuariam perseverantes na oração e na palavra de Deus, ou perseverantes no ministério espiritual da pregação da palavra e da vida de oração. Então eles escolheram. Em Atos capítulo 6, versículo 5, vai falar o nome deles. Elegeram a Estevão, a Filipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timão, a Pármenas, a Nicolau, prosélito de Antioquia. Olha que interessante. Fora Timão aqui, os demais, todos eles têm um nome gregos. Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, o Timão, que eu entro em dúvida aqui, mas Pármenas, Nicolau, todos eles com nomes gregos. Então, se nós temos esses judeus mais próximos que eram que eram os apóstolos, agora esses diáconos eram mais esses que eram judeus, mais judeus de linha mais grega, esses que estavam trazendo ou estava gerando murmuração. Esse ambiente de murmuração, na realidade, foi um ambiente de produzir homens de Deus, homens cheios do Espírito Santo, homens cheios de graça. E eles agora começaram a trabalhar neste importante negócio, servindo às mesas, cuidando desta maneira, desse serviço social da igreja cristã, cuidando. E o que aconteceu? O versículo 7 vai dizer que quando houve este problema e eles alcançaram a solução, diz que a igreja, que crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava o número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Que lindo! Em vez de eles trazerem uma dificuldade, um problema e causar uma divisão, pelo contrário, alcançaram uma bênção e alcançaram uma boa solução pelo poder do Espírito Santo. E estes homens, então, puderam executar este trabalho com autoridade, com graça e com unção do Espírito Santo. Aqui temos a instituição dos diáconos. A Bíblia vai dizer, no texto que lemos, Atos 6 e 13, que os apóstolos vão falar quais deveriam ser as qualificações deste homem. Esses homens deveriam ser homens de boa reputação, homens cheios do Espírito Santo e também de sabedoria. Boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então eles deveriam ter um bom caráter moral, uma boa reputação diante das pessoas, uma vida ilibada, irrepreensível diante dos outros. Mas tinham que ser homens espirituais, que dependessem do Espírito Santo. O trabalho na igreja é um trabalho espiritual. Nós não temos, meus irmãos, por quem sabe, um contador, uma pessoa que tem uma capacidade de contabilidade, ele é um bom contador e quem sabe ajudaria nos trabalhos nesta área, na igreja. Mas muitas igrejas, quem sabe é o caso da sua igreja, há um tesoureiro que é um homem simples, que quem sabe não é formado dessa área. E quem sabe tem um contador que está sentado no banco. Por que isso? Porque a igreja faz acepção de quem sabe mais ou menos? Não. É porque antes da capacidade humana, da capacitação humana, tem que ter a capacitação divina. No mínimo, o temor divino. Não dá para isso acontecer. Nós não podemos ter pessoas mundanas que, quem sabe, têm capacidades para alguns e têm talentos para algumas áreas, fazerem parte de um contexto de louvor e adoração da Igreja Santa do Senhor. Isso não pode. Por isso que esses homens diáconos, que cuidavam de coisas o quê? Nos dias de hoje. O diácono cuida da porta, cuida dos estacionamentos, trabalham na recepção, fazem parte da segurança da igreja, coletam ofertas, ajudam na ministração da ceia do Senhor, ajudam na área, muitas igrejas um pouco maiores, esses diáconos podem ajudar em áreas maiores como de secretaria e tantas coisas. Ora, no mundo nós teríamos pessoas até mais capazes, entre aspas, mas por que não vêm? Por que nós não as contratamos para fazer parte? Se contratar alguém daqui. Por quê? Porque precisam ser
cheios do Espírito Santo. A obra é de Deus, precisam ser feitas por servos do Senhor. Portanto, também lá em 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, nós vamos ter o apóstolo Paulo trazendo mais características ou qualificações para o diácono, que eles devem ser homens honestos, que não devem ser homens de língua dobre, de duas palavras, não podem ser homens viciados em bebida alcoólica ou dominados por algum vício, não podem ser homens amantes do dinheiro, devem ser homens fiéis, que guardam a fé, que têm uma consciência pura diante de Deus, devem ser homens provados pela igreja, provados. Faz-me lembrar dos obreiros antigos que faziam provas, as pessoas até não sabiam, mas estavam no coração daquele obreiro e aquele obreiro faziam provas. Eu fui provado destas maneiras algumas vezes, para que depois sirvam se eles passaram, foram aprovados. Não é pego a laço, não. Está faltando diácono na igreja e vamos pegar a laço alguns irmãos aqui. Não, devem ser provados. É melhor que não haja do que sendo pessoas que são reprovadas. Vai falar que as mulheres, e aqui há muitos lugares que podem chamar de diaconisas, ou outros lugares que chamam das mulheres, dos diáconos, e há essas duas interpretações, que devem ser honestas, não maldizentes, sóbrias, fiéis em tudo. Mas continua que esse homem tem que ter um caráter familiar, ele deve ser o marido de uma só mulher, que governa bem a sua casa, que governe bem os seus filhos, para que assim ele possa governar também a sua família e a igreja na casa do Senhor. E o que um diácono deve fazer? Um diácono deve auxiliar a igreja local, através de orientações do seu pastor, em atividades ligadas à visita aos enfermos, aos necessitados, aos desviados, bem como cuidar de tarefas espirituais ligadas ao santo culto, como distribuir os elementos da ceia do Senhor, recolher as contribuições para a manutenção da igreja local, como dízimos e ofertas, auxiliar na ordem do culto e na segurança do culto, bem como outras tarefas para as quais ele for designado. Meus amados, uma coisa é muito importante dizer, e aqui eu termino. Todos nós devemos ser diáconos. Pastor deve ser diácono. Pastor deve ser. Muitas vezes ele deve descer para distribuir o cálice, distribuir o pão, deve ficar na porta, deve visitar, deve cuidar das pessoas. Todos devem ser diáconos. Um membro deve ser diáconos. Todos devem ser diáconos. Mas compreenda você, meu querido irmão, que é diácono. Não significa que o irmão, sendo um bom diácono, deve receber como prêmio do seu bom trabalho à diaconia a sua promoção, entre aspas, ordenação ao presbiterato, ao presbitério. Muitas vezes, alguns pastores, querendo honrar um bom diácono, o ordena a presbítero. Sabe o que acontece? Ele perde um bom diácono e ganha um péssimo presbítero. Então, meus amados, não é vergonha continuar sendo diácono. Não. O próprio Jesus foi diácono. Pedro foi diácono. João da mesma forma. Paulo também. E todos nós devemos ser. Se você tem uma chamada ministerial a ser um pastor, e dentro do nosso meio, da assembleano, há uma certa escala e você passa por todas elas, está bem, está dentro do contexto que nós vivemos. Mas não compreenda assim, eu tenho que ser um bom diácono para ser um presbítero. Eu tenho que ser um bom presbítero para ser um evangelista. Não, de forma alguma. Faça a obra do Senhor e o Senhor é quem irá recompensar. Receber uma boa posição não significa ser ordenado, mas significa ter honra diante dos outros, sendo um diácono que agrada a Deus e que todos veem que este homem é o homem de Deus. Que Deus os abençoe, assim como Deus levantou homens como Filipe e como Estevão, que vocês também possam ser levantados como grandes diáconos para a obra do Senhor Jesus. Deus os abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.